Fala galera, tudo bom? Hoje eu vou ensinar para vocês a como se calcular esse exercício. Para isso a gente vai precisar utilizar três equações, que é a somatória das forças em x, a somatória das forças em y e o somatório dos momentos. Então aqui nós temos uma carga aplicada de 20 kN exatamente no centro da nossa viga em questão, 3 metros do ponto A e a 3 metros do ponto B, certo? Então vamos lá. Para isso a gente vai utilizar o seguinte sentido dos sinais, que sendo para cima, quando a força estiver aplicada para cima, a gente vai considerar como positivo, e para a direita positivo, e na hora do momento, sentido anti-horário como sendo positivo, ok? Então beleza, o que nós temos aqui na nossa viga? Nós temos um apoio de segundo gênero aqui. Esse apoio de segundo gênero ele sofre o sentido de duas cargas, que é o quê? Uma carga na vertical, que nós vamos chamá-la de RVA, que no caso seria reação vertical no ponto A, certo? E ela tem também uma reação horizontal, que é RHA. Então aqui tem uma força sendo aplicada na horizontal em A, ok? E nosso apoio de primeiro gênero, nós temos apenas uma força aplicada, que nós vamos chamar de RVB, reação vertical em B, certo? Para calcular esses exercícios, a reação de apoio, eu indico sempre começar pelo lado que você possui mais forças aplicadas. Nesse caso, é o nosso ponto A. Então a gente vai começar lendo daqui para lá. Então vamos começar com a nossa primeira equação, que é a somatória das forças em x ou na horizontal, certo? Dentro desse quadro aqui nós temos a seguinte força na horizontal, que RHA, ela é positivo, porque segundo a nossa convenção de sinais aqui, nós decidimos que para a direita seria o sinal positivo. Então, o nosso RHA é positivo. Como a gente não tem mais nenhuma força sendo aplicada aqui na horizontal, ela é igual a zero porque ela está em equilíbrio. Então, aqui finalizou a nossa equação em x. Vamos agora para o somatório das forças em y. Somatório das forças em y, certo? Aqui nós consideramos para a direita como sendo positivo. Agora aqui nós vamos considerar para cima como sendo positivo, assim como nós definimos no início do nosso exercício, ok? Então vamos lá. Agora nós temos as seguintes forças aplicadas. Nós temos o RVA, que está sendo aplicado para cima, uma força aplicando para cima no nosso ponto A, o RVB, que também está aplicando para cima no ponto B, e temos também o 20 kN, que é uma força que está sendo aplicada para baixo aqui no centro da nossa viga, correto? Então, beleza. Seguindo a nossa convenção de sinais, o nosso RVA, que está sendo aplicado para cima, ele vai ser positivo, correto? Então, nós temos aqui mais RVA. E agora o nosso 20 kN que está sendo aplicado para baixo, ele vai ser negativo, porque é contrário ao que nós definimos no início do exercício. Então vai ser menos 20 kN, ok? E o RVB que está sendo aplicado para cima, que vai ser positivo, porque segundo o que nós definimos, para cima seria positivo. Então, mais RVB, certo? Tudo isso igualado a zero. Beleza. O que a gente vai fazer agora? A gente vai isolar letras de números, ficando RVA mais RVB igual. Como o nosso 20 kN aqui ele era negativo, quando a gente muda de lugar, ele passa a ser positivo, certo?
Então, nós temos aqui o nosso 20 kN positivo. Por enquanto, a gente vai deixar essa equação agora em stand-by, né? Nós temos duas incógnitas, então não conseguimos sair daqui. E vamos passar para o somatório de forças em Y. Em somatório dos momentos, desculpa. Somatório dos momentos. E nós vamos definir aqui o nosso ponto A como sendo o ponto inicial. Lembra que eu falei no início do exercício? Sempre comece pelo ponto que tem mais forças aplicadas, pois isso facilita na hora do seu cálculo. Então, nós vamos começar aqui. Nós temos uma força de 20 kN que está sendo aplicada a 3 metros do nosso ponto A e uma força RVB sendo aplicada a 3 metros do nosso ponto também. Então, beleza. Como nós vamos começar daqui, o que a gente vai fazer para a gente conseguir entender? Nós temos aqui que o 20 kN é uma força que está aplicando para baixo. E como nós consideramos o nosso ponto A como ponto de início, o que esse 20 kN está tentando fazer com a nossa viga? Ela está tentando rotacionar, certo? O sentido da força está indicando que ela está tentando fazer isso aqui, ó, com a nossa viga, tentando rotacionar no sentido horário. Então, como nós definimos lá no início que o sentido anti-horário seria positivo, o sentido horário, no caso, ele é negativo. Então, nós temos aqui que o 20 kN, ele é negativo. Então, vamos colocar lá, menos 20 kN, certo? E agora, a gente vai colocar que essa carga, ela está sendo aplicada a 3 metros da nossa ponto de início, que a gente definiu como ponto A. E a gente sabe que o momento, para ser um momento, ele é a força vezes uma distância. Então, nós temos que a distância é 3 metros, correto? Então, vamos colocar aqui, vezes 3 metros. Beleza. Mas aí, Fábio, por que você não usa o RH e nem o RVA? Porque nós temos aqui o nosso ponto, certo? E o RH, ele não está tentando girar a nossa viga em nenhum sentido, ele está travado. Nem o RVA. Como esse é o nosso ponto de início, ele não consegue girar a nossa viga em nenhum sentido. Então, por isso que nós não vamos utilizar nenhuma dessas cargas aqui. Agora, o RVB, ele está tentando fazer a mesma coisa que o 20 kN, no entanto, para cima. Ele está tentando fazer isso aqui com a nossa viga, ó, girar ela para cima, certo? Então, como nós definimos no início que o sentido anti-horário era positivo, nós temos que mais RVB. E agora, ele está sendo aplicado a uma distância de 6 metros da nossa viga, do nosso ponto A. 6 metros. Se 3 metros é entre o ponto A e o 20, entre o ponto A e o ponto B são 6 metros. Então, essa carga está sendo aplicada a 6 metros, certo? Vamos colocar lá, então, vezes 6 metros. Não temos mais nenhuma carga tentando girar a nossa estrutura, então tudo isso é igual a zero. Então, vamos calcular aqui. Nós sabemos que 20 kN vezes 3 é igual a 60 negativo, mais o nosso RVB vezes 6. Vamos isolar as letras de números, ficando então RVB vezes 6 igual a 60, correto? RVB é igual a 60 divididos por 6. RVB é igual a 10 kN, ok? Agora vocês lembram daquela equação que a gente deixou em stand-by, um pouco parada lá, que a gente iniciou? Que era o RVA mais RVB igual a 20 kN, a gente vai retomar essa equação. Então, nós temos que RVA mais
RVB é igual a 20, correto? Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir o nosso RVB aqui na nossa equação, correto? Ficando RVA mais 10 igual a 20. Separando letras de números, fica RVA igual a 20 menos 10, sendo RVA igual a 10 kN, correto? Esse, então, foi o nosso exercício. Nós temos aqui, então, que o nosso RH é igual a 0, certo? O nosso RVA é igual a 10 kN e o nosso RVB é igual a 10 kN também, correto? Substituindo essas forças aqui, nós vamos ter exatamente isso, que é igual a 0, que é igual a 10 e é igual a 10, correto? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.